Olá, pessoal. Boa noite, bom dia. Para quem vai assistir no replay, bom dia, boa tarde, boa noite. E para quem está assistindo agora ao vivo, boa noite. Tudo bem com vocês? Né? Como é que foram de ano novo? Bom, hoje vocês já devem ter recebido um material aí sobre geografia agrária, que é o nosso tema, né, da aula de hoje. E amanhã a gente vai fazer a parte de bônus dos exercícios, os 10 exercícios que foi prometido na área de bônus, ok? Deixa eu ver se já tem gente aí assistindo. Quem tiver, só dá um ok aí lá onde eu coloquei no grupo secreto, que já está assistindo direitinho, para a gente começar. Se tiver um ou dois, eu já vou dar sequência. Já está tudo engatilhado aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. E aí, gente? Tem gente nova hoje aí, né? Boas-vindas aí aos novos alunos, né? Boas-vindas também aos antigos. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu espero que estejam gostando, né? Estejam aproveitando bem o material. Ainda está aí já. Tem as pessoas já curtindo aqui na página. Cadê? Vamos lá, vamos ver aqui. Gisele está lá assistindo. Beleza, tudo bem? Então vamos lá. Então, gente, ó, vou seguir, tá? Para a gente ganhar tempo também, né? Porque eu não sei se repararam, mas os slides eu tentei enxugar, botei, acho que até além de estar adicionando os novos alunos, isso também fez enrolar um pouco, me enrolar um pouco, porque eu tentei enxugar ao máximo, mas não deu, né? O slide estava um pouco menor, aumentei, aí diminuí, aumentei de novo, e acabou que tem essa quantidade toda de material. Mas no ruim, você tem bastante material para estudar, né, para ler, para escrever, etc e tal. Bom, então eu vou iniciar. Se ninguém tem uma aula longa, a aula vai ser um pouquinho longa. Quer dizer, nem tanto, né? O Matheus está perguntando se a aula vai ser longa, né? Eu acho que nem tão longa assim, né? Mas acho que vai dar certo. Vai por mim. Eu acho que em 1 hora, no máximo 1h15, a gente está fechando, né? No máximo 1h15 a gente está fechando a nossa aula, tá bom? Então, deixa eu começar para não tomar muito mais tempo de vocês. E fui. Bom, espero que estejam todos vendo a tela aí, né? Vocês têm o material. E hoje, como eu falei, tema é geografia agrária. Então vamos lá para o primeiro slide. E eu vou falando aqui com vocês. Bom, para entender um pouco, né, sobre a questão agrária, né, sobre a questão da produção agrícola, a gente precisa entender duas dimensões que eu coloquei aí, que elas se interligam, né, se conectam, que seriam as dimensões naturais e as dimensões socioeconômicas. As dimensões naturais vão corresponder ao quê? A fertilidade do solo, a topografia, a disponibilidade de água, etc. Tudo aquilo relacionado às questões físicas, né, da terra, diretamente ligadas à questão agrícola, estão ligadas nas dimensões naturais. E as dimensões socioeconômicas vão estar ligadas ao desenvolvimento tecnológico, grau de capitalização, estrutura fundiária, relações de trabalho. Então, vai ser tudo aquilo relacionado à sociedade e relacionado ao desenvolvimento dessa sociedade. Deixa eu só apagar uma coisa aqui, isso. E também tem a possibilidade de serem classificados, né, no caso da agricultura, como agricultura intensiva ou extensiva, que então vai depender do grau de capitalização que o agricultor tem e do índice de produtividade, né, que aí vai estar ligado à questão do uso de insumos, as máquinas, tecnologia de ponta,
Esses insumos podem ser vários, né? Como o próprio dinheiro, mas fertilizantes, sementes selecionadas, etc. e tal. Maquinaria vai ser a questão de tratores, colhedeiras, arado, né, mecânico. E essa classificação depende do tamanho da área ou cultivo ou de criação, no caso da pecuária, tá bom? E aí uma outra maneira da gente classificar os sistemas de produção vai estar relacionada à forma de gestão dessa mão de obra, né? Se ela vai ser uma agricultura familiar ou uma agricultura empresarial, que pode ser chamada também de agricultura patronal, tá? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa para mim. Vamos que vamos. Isso aí, Rodrigo. Rodrigo, aluno novo aí com a gente. Seja bem-vindo também, Rodrigo. E vamos lá, deixa eu ver aqui. Quem mais? Mais ninguém falou nada. Então, seguir. Agricultura familiar, então. Deixa eu ver se está todo mundo... Está tudo ok? Agricultura familiar vai estar ligada, então, à administração, né, da propriedade. Dos investimentos necessários às decisões, elas são conduzidas e tomadas por membros de uma família, né? Se elas são donos dessa terra ou não, ok? Então, a agricultura familiar vai estar ligado à atuação de uma família naquela terra. Vai estar ligado, então, pela questão dessa família em gerenciar, em administrar essa produção. E aí, os tipos de agricultura familiar. O que a gente vai considerar como a agricultura familiar? Vai ser a agricultura de subsistência, né? Voltada às necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores ou dos seus dependentes. Tá bom? Então, vai ser aquela agricultura, claro, né? A gente for pensar assim, mas o agricultor, ele vai produzir, né? E tudo que ele consome nessa agricultura de subsistência, ele vai consumir ali, naquele lugar, e não vai precisar comprar mais nada? Não, né? A subsistência que boa parte do que ele produz fica para ele, né, para a família dele consumir, uma parte é vendida, e assim, com dinheiro, ele consegue comprar medicamento, quer dizer, teoricamente, é para comprar medicamentos, para comprar roupa, pagar suas contas, etc. e tal. Bom, a agricultura itinerante ocupa áreas anteriormente florestadas e pratica queimadas, né? Então, eles utilizam uma área de floresta, faz a queimada, que é uma prática ilegal, tá? Eles fazem as queimadas, plantam ali naquela área, quando aquela terra não dá mais nada, né? Planta uma vez, duas vezes, quando ela já não aguenta mais, né? Já está desgastada, eles partem para outro lugar. A agricultura de jardinagem, essa expressão originou-se no sul e no sudeste asiático, onde há enorme produção de arroz em planícies inundáveis com utilização intensiva de mão de obra. Então, é aquela agricultura mais, no caso da agricultura que ele está mencionando aqui, em relação à produção voltada em áreas de encostas, né, e alagadiças, né, e basicamente produção de arroz, e nesse caso usa muita mão de obra mesmo. No caso da China, né, que é um dos maiores produtores de arroz do mundo, eles vão utilizar esse tipo de agricultura para a produção de arroz, né? Então, nos lugares de encosta, eles criam espécies de terraços para inundar aquela área e fazer a agricultura. E os cinturões verdes e bacias leiteiras, né, que são localizados ao redor de grandes centros urbanos, nos países desenvolvidos e também nos emergentes, né, e tem a terra que possui um certo valor monetário. E ali se pratica agricultura e pecuárias intensivas para atender às necessidades de consumo da população local. Ou seja, é aquela agricultura ou a pecuária que está muito próximo dos grandes centros urbanos e abastece esses centros urbanos, ok? Eu acredito que, não sei, eu sei que tem aluno do Nordeste, daqui do Sudeste, acredito que tem aluno do Sul também, que deve entender um pouco sobre isso aí. Aqui onde eu moro, né, no Rio de Janeiro, nós temos alguns cinturões verdes nos arredores, né,
do município, da região metropolitana do Rio de Janeiro, em que se produz agricultura ou também tem a parte da pecuária para abastecimento direto da capital, tá bom? Deixa eu ver que fez barulho aqui, eu acredito que alguém perguntou alguma coisa ou falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui, Manu falou que tá ok. Mas ninguém, alguém que escreveu alguma coisa aqui para mim. Ah, sim, o Bruno. Só respondendo aqui, gente, tá bom? Mas vamos seguir. Pronto. Tinha um amigo aí que estava de fora da aula, ele estava querendo saber se era dentro da área de membros ou na nossa comunidade secreta. Mas já respondi, daqui a pouco ele está aí com a gente. Agora sim, vamos às... Calma aí, o Yuri falou alguma coisa comigo. Já começou sim, Yuri. Vamos lá, sim. Galera aí, se alguém fizer alguma pergunta que dê para vocês responderem, tipo, a aula é onde, tal, etc. Responde, se puder responder aí para mim, por favor, né? Que eu vou seguir aqui para não atrapalhar muito o entendimento de vocês e a gente não gastar muito tempo. Então vamos lá, as relações agora de trabalho na zona rural. No caso, atreladas àquilo que a gente falou, pode ser tanto da agricultura patronal quanto da agricultura familiar. Então vamos ver aqui, o trabalho familiar, caracterizado pelo predomínio da mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades e representam cerca de 80% da mão de obra nos estabelecimentos agrícolas, né? De subsistência ou jardinagem. Então esse é o trabalho das famílias. Isso seria então o predomínio dessa mão de obra familiar nessas propriedades que a gente citou aí. O trabalho temporário, e aí vão ter vários nomes, né? Os boias frias aqui no Centro-Sul, os corumbás Nordeste e Centro-Oeste, ou os peões, né, no Norte, que são trabalhadores diaristas e temporários. Eles vão receber por dia, segundo a sua produtividade, né, dispõe de trabalho somente e só tem trabalho em determinadas épocas do ano, e não tem carteira assinada. E eles vão trabalhar no corte da cana, colheita de laranja, do algodão, do café, ou no plantio desses gêneros. Ou seja, o trabalhador temporário, né, ou se você conhece como boia fria, ou como corumbá, ou como peão, ele vai atuar somente em determinadas épocas do ano que tem trabalho para ele naquela fazenda. E acaba que ele é um itinerante também, porque quando acaba o trabalho em uma fazenda, né, quando de repente ele plantou tudo e na outra tem uma oportunidade para ele fazer a colheita num outro lugar, ele vai para esse outro lugar. Ok? Então, trabalho assalariado. Aí esse já melhor, são os empregados de fazendas e agroindústrias, que representam apenas 10% da mão de obra agrícola. Eles possuem registro de trabalho formal, né? E recebem todos os seus direitos, férias, 13º, FGTS, tudo mais. Parceria ou arrendamento, já é uma outra modalidade, né? Parceiros ou arrendatários que fazem alocação de uma terra, de uma pessoa, para cultivar alguma coisa ou criar os seus animais. E esse aluguel ele pode ser pago de duas formas e vão receber tratamentos ou nomes diferentes. Se esse aluguel for pago em dinheiro, a gente fala que o cara foi feito o arrendamento. Se o aluguel for pago como parte da produção, então a gente vai ter uma parceria. Tá bom? A escravidão por dívida seria, então, o aliciamento. Isso é quase parecido, tá? Com o trabalho. Não, chega a ser parecido com o trabalho temporário, não. Mas, em alguns casos, até parece. Aliciamento de mão de obra com falsas promessas, né? Então, ao empregar alguém na fazenda, né? O cara entrar na fazenda para trabalhar, ele é informado que ele está endividado, ou seja, o cara está procurando trabalho, chega alguém, né? O gato, que não sou eu com o meu sobrenome, né? Mas é o nome dado a essas pessoas que fazem esse aliciamento, são os gatos, né? Que chega para a pessoa, promete mundos e fundos para ele chegar na fazenda de determinado cara lá e começar a trabalhar. Então ele acaba, quando chega nessa fazenda, ele descobre que ele está devendo até a alma, né? Então, como está falando aqui,
ele informa que está endividado e com o seu salário, como seu salário nunca é suficiente para quitar a dívida, fica aprisionado sob a vigilância dos jagunços, né, que são os capangas armados a serviço do fazendeiro. E aí eu vou distinguir mais dois termos aqui. Se eu só ver o que me falaram aqui, o Bruno acho que já deve ter encontrado. A Egna foi e compartilhou para a gente. Obrigado aí, Egna. Valeu, Manu. Obrigado. Obrigado, Yuri. O Yuri eu acho que já entrou aí. Beleza, estamos juntos aqui. Né, o Yuri já me informou aqui que achou a aula. Beleza. Valeu, Yuri. Então, estou seguindo. Tá. O Matheus fez uma pergunta. O Matheus fez uma pergunta aqui. Alguma relação entre a forma de agricultura utilizada e o clima, bioma da região? Sim e não. Sim, por quê? Se a gente for plantar o gênero agrícola de acordo com a sua espécie e da onde ela nasceu, vai ter, sim, essa relação. Então, dependendo do clima, do bioma, eu vou ter que plantar um tipo de vegetação. Por exemplo, a soja, originalmente, ela é de clima subtropical para clima temperado, tá? Ela vinga melhor, a semente original, ela vinga melhor nesse ambiente. Agora, como que eu posso explicar a questão da soja no centro-oeste, se o centro-oeste é cerrado, é um clima mais seco, é mais quente? A semente ela foi modificada para vingar nesse ambiente, né, nesse tipo de clima, tá bom? Então, são o que a gente vai ver ali dos organismos geneticamente modificados para que eles possam funcionar em determinadas áreas, certo? Por isso que, assim, tem a relação e não tem. Não, tem relação no caso da planta ela nascer naquele determinado clima e região, e próximo daquele bioma, então ela vai vingar originalmente melhor naquele bioma. E não tem se a semente for geneticamente modificada. Espero ter respondido. Então vamos lá. Poceiros e grileiros. São dois termos que também aparecem, né? Que não é bem uma relação de trabalho, mas são termos que aparecem em relação às questões da terra. Então, poceiro, né? O poceiro vai ser um trabalhador rural que ocupa, trabalhadores rurais que ocupam terras sem possuir o título de propriedade. Ou seja, eles invadem a terra e tomam posse daquilo ali, buscando o governo para poder passar o título daquela terra para eles. E aí quem faz muito desse tipo de coisa seria o MST e outros movimentos. O grileiro não são os invasores de terra que conseguem, mediante corrupção, escritura falsa da propriedade da terra. E aí como é que eles fazem a falsificação desse documento? Por isso desse nome grileiros. Eles pegam grilos mesmo, aquele que faz cri-cri à noite lá. Eles pegam esse tipo de animal e eles forjam uma escritura num papel, tá? Então eles falam, terreno é meu porque minha avó me deu, depois que ela morreu e rimou, né? Fez tudo isso, botou o nome dele lá bonitinho. Aí ele bota esse papel, né, esse documento falso, dentro de uma caixa de sapato, uma caixa qualquer, e enche de grilo. Fecha essa caixa, coloca num lugar lá escuro. Esses grilos eles vão fazer as necessidades, fezes, etc. ali. Ele depois pega esse papel, todos os dejetos desses animais, desse animal, vai manchar o papel, dando o aspecto desse papel de velho, né? E aí quando alguém vem comprar a terra, ele quiser vender essa terra, ele fala, essa escritura aqui pertencia à minha avó, né? Como eu tinha falado. Então a pessoa vai lá e compra a terra, está lá produzindo bonitinho, daqui a pouco aparece o verdadeiro dono. Esse é o grande problema. Então, atua em áreas de expansão de fronteiras agrícolas ocupadas inicialmente por poceiros, que causa grandes conflitos, né, e inúmeros assassinatos. Eu acho que alguém falou comigo aqui, deve ter sido o Matheus. O MST se enquadra nesse tipo de agricultura? O MST se enquadra em que tipo de agricultura?
Ah, tá. Em geral, eles se enquadram no tipo de agricultura familiar, tá bom? O tipo de agricultura deles é agricultura familiar. Eu já visitei um assentamento, né, na época da faculdade, lá em Campos dos Goytacazes, e eram as famílias que atuavam na produção agrícola daquele local, né? Inclusive o líder deles na época que o Ike Batista estava construindo lá o Porto do Açu, né? Depois vocês podem procurar essa história. Pelo que eu ouvi na reportagem aí, esse líder do MST, né, dessa terra que eles tinham conseguido lá, o cara foi morto. Inclusive o cara trabalhava em fazenda como escravo, né? E aí ele foi liberto e entrou para o MST e lá ficou, né? Inclusive conseguiu a terra, mas estava tendo umas complicações lá por conta desse novo porto. Acredito que uma luta, alguma coisa assim, ele veio a falecer. Mas enfim. Então, o MST, em geral, tá, ele se enquadra na questão da agricultura familiar. Independente se produz, se não produz, não é o caso aqui. Eu estou falando em que ponto que ele se enquadra. Então, outro personagem da questão agrária no Brasil é o gato, como eu tinha falado, o empreiteiro, o responsável por aliciar os trabalhadores nas práticas agrícolas. É comum ao gato prometer aos trabalhadores alojamento, salários, alimentação, tudo aquilo que eu falei, né? E quando a pessoa chega lá, ela descobre que virou escrava, né? É escravidão por dívida. Anota esse termo, tá? Escravidão por dívida. E o nome disso aí é peonagem. Muito bem. Agora vamos para a agricultura patronal. Então, falamos da agricultura familiar, da mão de obra, né? Como que ela funciona dentro da questão da agricultura familiar. E agora vamos falar da agricultura patronal. Então, prevalece a mão de obra contratada e desvinculada da família do administrador ou proprietário da terra, ou seja, é uma empresa que toma conta e não a família. Essas grandes empresas agrícolas são as principais responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas agrícolas que predominam os complexos agroindustriais, ou CAIs, tá? Você pode encontrar esse termo aqui também. O complexo agroindustrial é a junção da produção agrícola com o esquema de uma indústria, tá? O funcionamento de uma indústria. E aí são comuns, sobretudo nos países envolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? A Austrália, por incrível que pareça, é um grande produtor agrícola. É claro que isso não vai cair na prova de vocês, mas é só para exemplificar aqui. A Austrália, por mais que tenha, se eu não estou enganado, ela é o país que é um dos 10 países no desenvolvimento humano, no índice de desenvolvimento humano, né? Em geral, às vezes ela está não só a Austrália, né, mas também a Nova Zelândia, os dois países, e eles têm uma boa produção agrícola. Mas principalmente a Nova Zelândia, ela tem uma boa produção agrícola e boa parte dos alimentos ali do Sudeste Asiático, quem fornece é a Nova Zelândia. E a Austrália é uma grande compradora, assim como a Austrália também fornece alimentos ali. E alguns países da União Europeia, né? Então aparece também em algumas economias emergentes, como Brasil, Argentina, Indonésia e Malásia. Você pode encontrar também, se falar qualquer coisa em alguma prova que vocês forem fazer, Malaísia, mas é a mesma coisa, tá? E eles visam a produtividade muito alta por conta dos insumos, né? Que seriam o quê? O uso de sementes selecionadas, uso intensivo de fertilizantes, elevado grau de mecanização no preparo do solo, no plantio, na colheita e utilização de silos, né, que são galpões de armazenagem, e sistemático acompanhamento de todas as etapas da produção e comercialização por técnicos, engenheiros e administradores. E a produção é voltada para o abastecimento tanto do mercado interno quanto externo. Ou seja, a agricultura patronal, né, ela vai fornecer alimentos ou os produtos agrícolas tanto para o abastecimento do mercado interno, mas, em geral, principalmente para enviar para o mercado externo. E ainda, ao longo de toda essa cadeia produtiva, né, vários setores, como o setor de transporte, para escoar essa produção, ou para trazer insumos, o setor de energia, o setor de comunicações. Por incrível que pareça, hoje em dia tem trator com ar-condicionado e comunicação com GPS.
a parte toda de administração, a parte toda de marketing, né? Quem aqui nunca viu o comercial da Friboi? As vendas, a parte de vendas, a parte de seguros e tudo mais. Então, essa extensa cadeia produtiva constitui os complexos agroindustriais, que são essas unidades onde se obtém a produção, e os agronegócios, que envolvem todas as atividades primárias, secundárias, terciárias, né? Ou seja, a atividade primária é tudo aquilo que é feito na área do campo, as secundárias, que seriam a indústria processando esse alimento, e as terciárias, que seria o comércio desses alimentos, e que fazem parte da cadeia produtiva. Não sei se você lembra da questão primária, secundária e terciária, tá? As atividades primárias atividades agrárias extrativas, né? As secundárias seriam as indústrias e as terciárias seriam o comércio e serviço, tá? Isso não tem cobrando no edital, mas é bom que você saiba que existem esses setores, né? E aqui no Brasil, cana-de-açúcar e laranja no oeste paulista, grãos, então, isso aí seriam as produções feitas por esse agronegócio, né? A soja, milho e outros. Lá na campanha gaúcha, oeste baiano e no sul do Maranhão e Piauí, em vastas áreas do centro-oeste, caso da soja, milho. A criação de aves e suínos lá no sul e sudeste, né? E também, como eu falei, no oeste catarinense. Produção irrigada de frutas no Vale de São Francisco e muitos outros exemplos que a gente vai ver na produção industrial, quer dizer, na produção agrária atrelada à produção industrial e parte comercial. Outro tipo de agricultura cuja mão de obra, né, está desvinculada do proprietário ou do administrador é o plantation, tá? É um termo aí que a gente denomina como grande propriedade monocultura, ou seja, que só produz um único tipo de gênero agrícola, em geral, gêneros tropicais, voltados para exportação. E também, em geral, utilizando inúmeros contingentes de mão de obra. Bom, até aqui, acredito que estão entendendo, né? Alguém está com alguma dúvida? Posso seguir? Eu estou sozinho? Como é que está a situação? Perdão. Vamos lá. Falem comigo. Estou aqui. Não entendi. Tá bom, não tá. Repete tal coisa. E eu sigo. Ou não. Vamos lá, gente. Vou esperar alguém se manifestar. O primeiro que se manifestar, eu já sigo a aula. Só para eu saber que tem gente aí comigo. Opa, alguém falou comigo. A Eva, enquanto tranquilo. Valeu, Eva. Tamo junto. Manu também deu um joinha para mim. E eu sigo então. Tô seguindo, hein? Deixa eu ver só se a transmissão tá ok. Tá tudo direitinho, a voz tá ok, né, gente? Se puder sinalizar para mim que tá tudo ok. Alguns já sinalizaram que tá ok aí, né? Mas só para poder afirmar, tudo ok. O Yuri falou aí. Então, seguir. Agropecuária no Brasil, questão agrária. Então, gente, a gente sabe, né, que historicamente, né, depois ou a partir, né, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, começou o sistema de distribuição de terras para aqueles que tinham condições, né? Então, de 1500 até 1822, teve um sistema de doação que era as Seis Marias. Isso aí a gente vê muita história, não precisa se aprofundar nesse tema, né? Até porque isso é mais uma questão histórica mesmo, é só para poder situar. Então, o rei de Portugal doava as terras para as pessoas de confiança que tinham recursos para explorar essas terras. Bom, começa a questão industrial na Inglaterra. A Inglaterra começa a dominar diversas coisas, né? Inclusive, a Inglaterra ajudou o rei de Portugal a fugir para o Brasil com toda a corte e, enfim, diversas outras questões aconteceram aqui. E, além disso, com a questão industrial com a Inglaterra,
ela começa a necessitar de pessoas que tivessem recursos para comprar os seus produtos. Logo, não seria interessante manter também a escravidão, né? Por isso que as leis foram sendo criadas para, aos poucos, libertarem os escravos aqui no nosso país, assim como outros lugares já estavam libertando já há algum tempo. E aí, uma das coisas que fizeram, né, para a chegada também da mão de obra imigrante, né, evitando que essas pessoas comprassem terras, além dos escravos também, foi criada a lei de terras, né, que a terra ela só poderia ser adquirida a partir da compra, e aí poucos tinham acesso a isso. E aí só quem tinha recursos, só quem tinha os recursos financeiros para adquirir essa terra que adquiriu. Beleza, teve a abolição da escravatura, imigrantes foram para a lavoura de café, teve uma modernização conservadora na questão agrária também, e também na questão urbana, que aí chegaram as indústrias, etc. Chegaram as indústrias, não, começaram a se desenvolver as indústrias aqui em 1930, mas não houve nenhuma distribuição de terra. Logo, a gente continuou com essa concentração de terras, e uma das consequências da modernização das técnicas é a completa subordinação da agropecuária ao capital industrial, né? Isso já no período mais recente. Além da valorização das terras agricultáveis, que promove, então, a concentração das propriedades e a intensificação do êxodo rural, né? Ou seja, quanto mais concentrada a terra é, mais difícil fica para o pequeno agricultor se manter. Por quê? Só quem vai ter dinheiro para manter a produção e para conseguir produzir cada vez mais é quem tem os recursos. E aí o pequeno agricultor, como não consegue competir, ele faz duas coisas. Primeiro, ele para de produzir porque ele não consegue recursos. Segundo, ele vende a terra e migra para a cidade. E é o êxodo rural, né? Esse termo êxodo rural a gente vai ver na aula sobre geografia urbana, vai ver ele melhor um pouco, né? Até porque a gente vai entender a questão dessas migrações, né, da população. Vai ver um pouquinho disso e vai ver um pouquinho na nossa última aula, né, na aula 6, sobre esse tema da migração. Mas a gente vai ver melhor sobre esse tema na aula sobre geografia urbana. Caso um agricultor, então, se recuse a comprar os fertilizantes produzidos pelas indústrias, ou não tenha condições financeiras para isso, ele tem sérias dificuldades para vender sua produção, né, e os alimentos vão ter uma aparência inferior e o preço pago para eles vai ser um pouco menor, tá bom? Então, ele acaba tendo que deixar de produzir para poder viver de uma outra forma, de outro meio, né? Então, com esse abandono histórico, né, por causa do domínio das grandes propriedades, as unidades familiares são elementos fundamentais no espaço geoeconômico rural. Mesmo com todo esse êxodo rural, etc., ainda assim a propriedade familiar, né, a produção familiar, as unidades familiares, elas são muito importantes e elas são, como que eu posso dizer, muito mais dinâmicas do que as grandes propriedades, né, da agricultura patronal. Por quê? Elas são as que abastecem, em grande parte, a mesa do consumidor, né? A gente não fica o dia inteiro comendo soja, comendo milho, nada disso, né? A gente come batata, feijão, arroz, come vários outros produtos, né? Chuchu, cenoura, e isso é feito pelo pequeno e pelo médio, né? Aquela produção de carne mais industrializada, essas coisas, né? O próprio açúcar, isso aí já é coisa da grande propriedade. As frutas, os legumes, elas são, em geral, e verduras, né? São produzidas pelo pequeno e pelo médio. Eu não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro me assistindo, mas eu até ainda, quando acabar esse período aí, eu vou fazer as perguntas para saber de onde vocês são, em geral, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, quando você viaja para a Serra, né? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, principalmente Teresópolis, né? Entre Teresópolis e Friburgo, você vê diversas propriedades familiares plantando verduras, né? Alface e por aí vai. Deixa eu ver aqui, a Eva me perguntou, por que se produz tanta soja no Brasil? Bom, soja
ela tem um valor de mercado muito grande. Ela é vendida como uma commodity. Commodity é um produto que tem um valor fixo no mercado internacional. E ela é uma matéria-prima ótima para fazer diversos produtos. Ração animal, para fazer óleo, dá para fazer, enfim, inúmeros produtos a partir da soja. Então, por isso que ela tem um valor maior. E aí, por isso que se planta muito, porque a partir do que não se ganha na soja em reais, se ganha em dólar, em geral, porque os preços de commodities no mercado internacional, eles são praticados a partir do valor do dólar, né? E ele tem um valor fixo, que é fixo no mercado, em qualquer lugar do mundo ele vai ser o mesmo preço, com as suas variantes, né? Um dia ele pode estar mais alto ou mais baixo, mas ele é fixo para o mundo inteiro com aquele valor. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que, deixa eu ver, acho que o Felipe falou mais uma coisa. O Felipe falou que é do Rio de Janeiro. Felipe, eu vi aí pela tua foto no Face, acho que você está na Igreja da Penha, né? Enfim. Então, olha aí. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, né, inclusive foi o último censo, o último censo agropecuário, tá? Porque até tem uma notícia depois, se vocês quiserem procurar na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que o IBGE estava correndo atrás, se eu não me engano, já conseguiu, não tudo, mas conseguiu o valor para fazer o censo agropecuário desse ano. Então, esse censo, né, existiam 4,4 milhões de estabelecimentos de agricultura familiar, o que representa 84% do total, mas ocupam apenas 24% da área destinada à agropecuária. Agora, olha só, os patronais, né, que são cerca de 800 mil propriedades, representam 16% do número de estabelecimentos e ocupam 76% da área total. Ou seja, eu tenho muito agricultor familiar, mas eles ocupam pequenas porções de terra. E a agricultura patronal, que são poucas, ou seja, muita terra, ocupa o maior espaço, vai ser muita terra na mão de poucos. A área média dos estabelecimentos familiares era de 18 hectares, né? E a dos patronais de 309 hectares. Ou seja, ainda assim, os patronais têm áreas maiores. Apesar disso, em 2006, a agricultura familiar foi responsável, como eu falei, por 1/3 do valor bruto da produção, que é o VBP, da agropecuária nacional, em contrapartida, a agricultura patronal por 2/3. Né? Ou seja, no montante, a agricultura familiar ainda ficou com uma boa parcela, né, dessa produção. E, no geral, as propriedades familiares são mais eficientes, como eu falei, porém com diferenças entre as áreas na produção intensiva, próximas a centros urbanos, e de produção extensivas realizadas nas áreas mais distantes. Ou seja, existe a diferença também no preço do produto, se ele está mais próximo da área urbana e se ele está mais distante da área urbana. Né? Nessa região que eu fui, ali entre Campos, São João da Barra e tal, eu lembro que os agricultores dali da região, eles distribuíam uma parte dos alimentos que eles produziam para as secretarias de educação dos municípios ali próximos, para ser destinada à merenda escolar, e uma outra parte ou era revendida em feiras, ou era mandadas para alguns municípios próximos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu acredito que isso é uma constante, né, pelo Brasil afora. Tá bom? Porque não tem muito o que mudar. Eu acho que alguém falou comigo aqui, deixa eu ver o que foi falado. Né? Vamos lá, foi a Eva. A Eva perguntou, e a sua produção prejudica o solo para o uso de outras plantações ou não? Eu acho que você deve estar falando da questão da soja, né? Sim, a soja, ela... Nesse caso, não só a soja, né? Mas qualquer agricultura monocultura em grande escala, ela vai exigir muito do solo, né? Até porque a gente precisa fazer uma rotação de culturas, além de ter uma área de, entre aspas, amortecimento, que é uma floresta, uma mata nativa, para
fazer um equilíbrio ambiental ali naquela região. Quando se planta um único gênero agrícola num local e de forma intensiva, você acaba desgastando esse solo, né? Desgastam esse solo um pouco mais, né? E por isso que prejudica um pouco, sim. E aí a necessidade de você utilizar fertilizantes, utilizar esses insumos agrícolas para corrigir o solo de acordo com esse desgaste. Bom, então vamos à parte de lei, né? O Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra foi promulgado em 64 com o objetivo de mapear a realidade agrária nacional. E aí, com isso, seria formulada uma política de distribuição de terras, né, ou uma reforma agrária. E diante da extensão do nosso território, da complexidade das relações econômicas e sociais vigentes no campo, fazer isso com uma precisão, né, foi difícil. Então começa a surgir a unidade de medida de imóveis rurais, que variava em função das características de cada região, né, que a gente chama esse imóvel rural de módulo rural. Tá certo? E aí, o que seria o módulo rural? Aí eu vou ter que ler realmente, né? Área explorável que, em determinada porção do país, direta e pessoalmente explorada por um conjunto familiar equivalente a 4 pessoas adultas, correspondendo a 1.000 jornadas anuais, lhe absorva toda a força de trabalho em face do nível tecnológico daquela posição geográfica. E, conforme o tipo de exploração considerado, proporcione um rendimento capaz de assegurar a subsistência e o progresso social e econômico daquele grupo, tá? Direto do acesso à terra para os que trabalham e vivem nela, estabelecendo a obrigação do Estado em promover esse acesso, tá? Então, o módulo rural vai ser essa porção de terra, dependendo do lugar, que vai ter, então, uma família ali produzindo, tá bom? E aí vocês vão ver que o tamanho do módulo rural, ele muda com a posição geográfica que ele se encontra. Então, aqui, na lei, o que fala? O inciso 2º do artigo 4º, né, do Estatuto da Terra define como propriedade familiar, então, diferenciando propriedade familiar e módulo rural, né? O imóvel rural que, direta ou pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo, então, a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros, trabalhando, né, no caso com a ajuda de terceiros. Pode ser contratado, então, numa propriedade familiar, uma outra pessoa, que não seja daquela família. O conceito de módulo rural ele é derivado do conceito de propriedade familiar, ou seja, esse termo módulo rural, ele veio por conta do termo propriedade familiar. E sendo assim, é uma unidade de medida expressa em hectares que busca, então, exprimir a interdependência, né, entre a dimensão, a situação geográfica desses imóveis rurais, como eu falei, e a forma e as condições do seu aproveitamento econômico. Então, o aproveitamento econômico daquele lugar vai determinar também esse módulo rural. Definir propriedade familiar é fundamental para entender esse significado do módulo rural, né? E aí, para quem não sabe, quem faz isso é o INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá bom? Vocês que vão entrar para o IBGE com certeza devem ficar ligados nesses termos. O Matheus falou aqui, poderia mais para frente devagar um pouco sobre os grãos, carne, frutas e verduras, a parte econômica e onde cada tipo de agricultura é mais produzido e comercializado. Sim, isso está aí no slide, tá, Matheus? Está lá quase no final. Estou falando sobre algumas plantas, né, alguns grãos que são produzidos aqui no Brasil, em que locais e a posição do Brasil. Alguns deles eu estou citando a posição do Brasil em relação à produção mundial. A propriedade familiar possui área de dimensão variável, né? Levando em consideração os 3 fatores aqui. Seria a localização da propriedade, fertilidade do solo e do clima e tipo de produto cultivado e tecnologia empregada.
Então, como eu falei, sobre a localização, se esse imóvel ele está localizado próximo a um centro urbano, né? E aí esse centro urbano vai estar sendo atendido, esse local, né, vai ser atendido por sistema de transporte e vai ter rendimentos maiores, né? Então, o módulo rural ele vai ser um pouco menor. Já quando é mais distante, que não tem esses recursos, o módulo rural é um pouco maior, exatamente para o cara poder produzir um pouco mais e ter uma renda maior, certo? Não sei se vocês conseguem entender essa relação. Vamos pensar aqui. Se o cara mora próximo a um centro urbano e é atendido, né, e onde ele habita num módulo rural, a produção dele, o preço do produto vai ser um pouco maior, né? Ele vai conseguir vender um pouco mais caro, vai conseguir um pouco mais dinheiro. Então ele não precisa de um módulo rural grande. Logo, o cara que está mais distante, que vai precisar deslocar essa produção, vai precisar de um atravessador, né, que vai levar a sua produção para um outro lugar e vai comercializar essa produção, ele vai precisar de uma área maior para plantar mais, né? Então ele vai ganhar na quantidade. Fertilidade do solo e do clima, né? Quanto mais propícias as condições naturais desse local, né, menor é a área desse módulo. Então, a questão do clima, do solo, vai influenciar no tamanho do módulo também. O tipo de produto cultivado e tecnologia empregada, né? Em uma região do país onde se cultiva mandioca ou batata, por exemplo, e se utilizam técnicas tradicionais, o módulo rural deve ser um pouco maior, né, do que em região que você produz soja, uva e emprego de tecnologia moderna, tá bom? Ou seja, se o cara tem mais condições para produzir, tem mais recursos, o módulo rural é menor. E se o cara utiliza técnicas arcaicas e produz gêneros mais, vamos dizer, com valores menores, então ele tem um módulo rural um pouco maior. Eu acredito que deve ter ficado claro isso para vocês, que aí é importante a gente ver isso aqui. Em 93, teve a nova lei modificando a classificação desses imóveis rurais, introdução ao conceito de módulo fiscal. E aí, o que vem a ser o módulo fiscal? Derivado do módulo rural, também considera as dimensões da propriedade da terra e corresponde ao módulo médio do município a ser classificado. Dependendo das condições de desenvolvimento econômico, o módulo pode variar de 5 a 110 hectares. E aí tem o minifúndio, né, que é imóvel menor do que o módulo fiscal, pequenas propriedades que variam entre 1 e 4 módulos, as médias que variam entre 4 e 15 módulos e as grandes devem necessariamente ter mais de 15 módulos fiscais, tá bom? Então, repara o seguinte, que você tem além daquela classe, dessa parte aqui, né, dos fatores que vão dizer como que é o tamanho desse módulo, além disso, eu tenho essa questão do módulo fiscal, que vai ser em relação às dimensões da propriedade da terra, né? E aí vão ter essas classificações que a gente citou aqui, minifúndio, pequenas propriedades, médias e grandes propriedades. E aí cada um desses vai ter um módulo fiscal, tá bom? Então aí, teve essa mudança, né, que foi necessária porque no artigo 185 da Constituição, capítulo que fala sobre reforma agrária, proíbe a desapropriação para fins de assentamento rural em pequenas e médias propriedades, assim como em grandes propriedades produtivas. Ou seja, a ocupação, vamos supor, se tiver uma ocupação do MST em determinada área, ele tem que se precaver que esse lugar que está sendo invadido, né, ele não tem, ele é improdutivo, né, e tem que se tocar também se é uma pequena ou média propriedade. Em geral, eles só podem entrar em grandes propriedades e que não tem produção. E aí, o que alguns agricultores fazem, né, o dono dessas terras? Eles têm uma propriedade improdutiva, e aí, para dizer que não é improdutiva, colocam umas cabeças de gado lá, né, para poder dizer que está produzindo alguma coisa. E eles invadam a sua propriedade, né, para depois cobrar do governo que aquela terra seja desapropriada e eles possam cultivar naquela terra. E aí, como é que fala na Constituição?
no artigo 184, né, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. O que é essa função social? Produção, tá? E aí, como é que eles fazem a desapropriação? Eles indenizam, né, com títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatável no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, ou seja, você pode resgatar o valor em 20 anos e a partir do segundo ano e cuja utilização seja prevista em lei, tá bom? Então, o que acontece? O cara que é dono de uma grande fazenda improdutiva, ele vai ser desapropriado daquela terra e o governo dá um título, né, de que vai pagar aquele valor em até 20 anos. Seria mais ou menos isso. Seria uma promissória, né? Vamos colocar assim. E as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro, né? E também no artigo 85, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, ele vai falar a pequena e média propriedade rural, né, como a gente falou ali em cima, desde que seu proprietário não possua uma outra. Então, se o cara tiver mais de uma propriedade também, mesmo que seja pequena ou média, ele pode ser desapropriado, caso não seja produtivo. E uma propriedade produtiva também não pode ser retirada, ou pode ser invadida, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, nenhuma propriedade pode ser invadida, né? Mas em relação à pressão que se faz, né, para poder obter a terra, acontece essa não vou chamar de técnica, mas essa... Ai, fugiu o nome agora. Bom, depois eu lembro. Não é bem técnica, mas essa artimanha, né, para se conseguir a terra. Mas, enfim, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis aos seguintes requisitos. Então, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Bom, basicamente isso aqui é a lei, então, que fala sobre a questão agrária. Depois volta nela aí para dar uma lidinha, que fica fácil de entender, né, porque essa questão da reforma agrária que é obrigatória por lei na Carta Magna do nosso país. Tornou-se matéria constitucional, né, pela Carta de 88, na qual está explícita a necessidade de promover, né, essa reforma agrária em virtude da função social da terra, como a gente já viu. Seria ela estar produtiva, gerando renda, emprego, etc. As áreas prioritárias são as terras devolutas, ocupadas ilegalmente, né, e os grandes latifúndios improdutivos. A propriedade, nessa condição, seria desapropriada e seu proprietário indenizado. E aí, em 96, surge, então, a lei do rito sumário de desapropriação, que a terra, então, ela deve ser imediatamente ocupada e as indenizações para desapropriação automaticamente aprovadas. Então, os proprietários mas poderiam discordar judicialmente e recorrer do valor recebido ou do que consta no laudo de desapropriação, ou seja, ser um documento, né, de desapropriação que o governo federal emite. Ah, mas você pode me perguntar, e essa terra ela passa a ser desse agricultor? Bom, esse agricultor, né, que ocupou a terra, ocupou essa terra, né? Não, essa terra pertence à União. E leva 10 anos para que a União, né, no caso o governo federal, eles repassem o título, né, dessa terra para o agricultor que foi assentado nesse novo estabelecimento rural, mas mesmo assim, se ele sair, ele não pode vender essa terra. Essa terra tem que ser repassada para uma outra pessoa que não tem terra. Vamos supor que, sei lá, chutando aqui, tá? O cara ganha na Mega Sena e não quer mais viver ali na terra. Beleza. Ele não pode vender essa terra para outro. Ele tem que ele passa de volta para o governo, lá que seja, e o governo vai assentar uma outra família nesse espaço, tá bom? E impede a desapropriação de terras invadidas por trabalhadores sem terra,
e também instituir a cobrança progressiva do imposto territorial rural sobre as propriedades improdutivas. Ou seja, se você não produz nada na sua terra, quer dizer, você já paga um imposto por ter aquela terra. Agora, se você não produz nada, eles vão cobrar o que eles chamam de imposto territorial rural, que é uma cobrança progressiva. Então, se eu não estou enganado, o valor é de 5% por ano de aumento, caso você não produza nada. Isso também tem aqui no meio urbano, que é o imposto progressivo se você tem um terreno e que você não ocupe nada com ele, que seria a função social desse terreno. Ou seja, se não tem uma casa, um prédio, nada, em alguns lugares eles vão cobrar esse imposto progressivo. Porém, basta sentar as famílias e distribuir as terras, fica a questão aí para vocês responderem para si. Será que é só isso? Né? Dá até, invadiu ou resolveu fazer essa reforma agrária, toma a terra aí e se vira. Será que é só isso mesmo? E aí, nisso tem também os movimentos políticos rurais, né? Que aí vai bem de encontro com o que o edital pede, né? Que seria a parte o edital está falando na parte de modernização e conflitos. Mas eu estou voltando nesses conceitos exatamente para que, quando chegar nessas partes aqui, você conseguir distinguir as coisas. Então, nas últimas décadas, os conflitos do campo têm aumentado e adquirido grandes proporções, né? E aí, com isso, com essa ebulição política, etc., né? Com a questão da ditadura, vários outros quesitos, surgem alguns movimentos estaduais dos trabalhadores sem terra, né? No Rio Grande do Sul, depois Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, por aí vai. Em 85, os militantes rurais decidiram se agrupar em torno de uma entidade de caráter nacional e criaram o MST, né, que é Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Exige uma ampla e imediata reforma agrária. Em 86, criação da União Democrática Ruralista, né, de caráter conservador, agrupando os grandes latifundiários, ou seja, surge a MST e surge também a UDR, que é do outro lado, né, que é politicamente forte. Eles usam seu poderio econômico para armar os peões, jagunços, encarregados para defender as propriedades, certo? E aí, com isso, aumentam as tensões do campo. E aí eu vou destacar alguns conflitos assim emblemáticos que aconteceram na história, né, ao longo da história. Então, o MST, em geral, é quem encabeça esse tipo de movimento e também quem são o alvo, né, desses conflitos, junto com os ruralistas, os grandes proprietários de terra. E aí teve massacres, né, como o do Sudeste Paraense, na cidade de Eldorado dos Carajás, em 96, e teve 19 mortos. E no Sudeste Paraense, no extremo oeste de São Paulo, né, no Pontal do Paranapanema, na região entre Maranhão, Piauí e em Tocantins, que é o Mapito, né? Mapito, Maranhão, Piauí, Tocantins, onde se localiza a tradicional área de conflitos conhecida como Bico do Papagaio. Para tudo, esquece aí a novela, se é que está dando novela agora, esquece o Jornal Nacional, dá boa noite pro Bonner e presta atenção em mim aqui, ó. Esquece o celular, desliga todo mundo aí, manda, depois eu falo contigo. Esse lugar aí, vou até botar meu rosto aqui para você me ver, porque isso é importante. Cadê eu? Já estou aparecendo. Olha eu aí. Cara, a área da região desse bico do papagaio, né, que é como se fosse um bico do papagaio no desenho do mapa, é o local onde ocorrem os maiores conflitos de terra atualmente, tá? Inclusive, já caiu em várias questões de vestibular e de outros concursos aí, falando sobre a região do Bico do Papagaio, tá bom? Então, fica muito, muito, muito ligado nisso. Por favor, para não dar mole, que vai que cai, né? Então, se cair, você já está sabendo, e tem um mapinha logo em seguida no próximo slide. Vou voltar para o slide aqui. Gente, eu falei que ia até 8h30, né, 8h15, mas eu acho que vai passar. Beleza, o Oeste Baiano, né, também há alguns conflitos, porque a soja está se expandindo para essa região, tá? Procurem textos, se quiserem, sobre o geógrafo chamado Rogério Reinsbach,
que é um geógrafo da Universidade Federal Fluminense, que ele vai tratar um pouco sobre essa questão da expansão da soja lá para o oeste baiano e também na região amazônica, né? Que a fronteira agrícola está avançando do centro-oeste para lá. Bom, se liga aqui, ó, Bico do Papagaio é aqui, ó, nessa região aqui, ó. Inclusive, se você observar, é a área onde tem os maiores conflitos, ó, número de assassinatos aqui na região. Tem aqui também o oeste baiano e por aí vai, ó. Se liga, ó, na região da soja. Aqui na parte centro-sul eles diminuíram um pouco, ainda existe, mas diminuíram um pouco. Mas repara, ó, isso tudo tem um porquê, tá? A soja ela está avançando nessa direção aqui. Ela saiu do sul, veio para o centro-oeste, está avançando cada vez mais para a área norte. Então, ó, os conflitos de terra vão acontecer aqui. Inclusive na região nordeste também tem alguns, tá? Mas a Bahia aqui, ó, direto. Pronto. Produção agropecuária brasileira. Então, já falando desses conflitos, vamos falar então da conta da monetização, a questão da produção agropecuária do Brasil. O Brasil é líder mundial em produção e exportação de café, açúcar, álcool, suco de frutas e o maior exportador mundial não é o maior exportador mundial de soja, tá? O maior é os Estados Unidos, mas assim, juntando no todo, tem soja, carne bovina, sim, carne de frango, tabaco, couro e calçados de couro. Então, o Brasil o potencial de crescimento econômico decorrente do fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar é muito grande, tá? Então, repara o seguinte aqui, ó, como é que é a nossa produção, né? Em relação, cadê aqui? Brasil verdinho, em relação ao mundo, né? Quanto que representa a nossa contribuição desses gêneros aqui. Então, em relação ao mundo, nós somos grandes produtores de frango, grandes... Cadê? Não, a soja não é tão grande assim, mas a gente come, né, entre aspas, 32% desse mercado e por aí vai. Além disso, relatórios de vários organismos internacionais apontam que deve haver uma forte demanda mundial por alimentos nos próximos anos e coloca o Brasil como uma importante pivô, né, para a distribuição desses alimentos. Então, para que haja o crescimento do comércio exterior de produtos agrícolas, depende de os países desenvolvidos implementarem mudanças em suas políticas agrícolas, né? Ou seja, o Brasil até consegue competir, mas o grande problema são que alguns países eles colocam algumas barreiras, e a gente vai ver isso agora. Então, aqui. Barreiras tarifárias, elevados impostos, né, sobre produtos importados, e barreiras não tarifárias, que seriam argumentos usados para restringir importações e proibições de cotas ou sobretaxas. E algumas delas aqui, ó. Barreiras fitossanitárias, risco de contaminação pelo produto, cláusulas trabalhistas, né, sobre a taxa de proibição e importação de produtos cultivados ou fabricados em países cujas leis trabalhistas são frágeis ou que têm trabalhos semelhantes ao trabalho escravo. Algumas cláusulas ambientais, né, dizendo, né, que aquele país ele tem, como que se diz? Fugiu da mente agora, desculpa. Então eles vão taxar a importação desses produtos se existe alguma agressão ambiental naquela localidade. Eles têm algum embargo também, né? Se existe algum país que é governado por ditadura, célula terrorista, que tem alguma célula terrorista, abriga a célula terrorista, pratica tortura ou desrespeita os direitos humanos. Estabelecimento de cotas de importação, né? Limitação da quantidade de produtos de determinado país para ingressar naquele mercado. França faz isso direto. Estados Unidos faz isso direto também. Todas essas cláusulas aí, alguns desses países, eles implementam sobre não só o Brasil, mas todos os países que basicamente têm a produção agrícola como injetora de dinheiro no seu PIB. Existem, além das dificuldades externas, as dificuldades internas, que são os altos custos e precariedade do setor de transporte, carga tributária elevada, baixa disponibilidade de crédito e financiamento, baixa oferta de energia, né, e de irrigação, e também armazenagem, falta de incentivo à formação de cooperativas. Agora sim, né? Deixa eu ver se ninguém mais falou nada, o que será que houve?
né? Eu acho que o pessoal dormiu. Será? O Jairo falou que só vai poder assistir depois, a Eva falou que vai precisar dar uma saída, mas assiste depois. Beleza, as aulas vão estar aí disponíveis para vocês, tá? Então, vou seguir aqui, tá? Então, olha aqui, principais produtos agropecuários que o Brasil trabalha. Tem aí a cana-de-açúcar, né? Que ocupa grandes áreas na regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Centro-Oeste é bem menor, mas ocupa alguma coisa, mas a grande parcela está no Sudeste e no Nordeste. E tem um papel importante para a economia brasileira, exatamente por conta da produção de açúcar e da produção de álcool. Não esqueçam disso. Que a produção de álcool ela cresceu bastante exatamente porque o Brasil, né, começou a trabalhar com os carros flex. Né? Não sei se algum de vocês aqui tem carro flex, mas espero eu que assim que vocês passarem no IBGE, não só tenham um carro flex, mas com o melhor carro flex, tá? Cara, juro pra vocês, é isso que eu desejo. Por isso que a gente está aqui agora ao vivo, né? Diferente de outros lugares, exatamente para poder ter esse contato, você tirar todas as dúvidas e ficar tudo tranquilo para o dia que vocês fizerem a prova, certo? Seguindo. Então, me perdi. Beleza, então o carro flex deu um impulso a mais na questão da produção de álcool. E os maiores produtores são São Paulo, né? Tem as cidades aqui, Piracicaba, Jaú, Araraquara, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Minas, no Triângulo Mineiro, e Rio de Janeiro, na região dos Campos de Goytacazes, e Paraná, uma parte do Paraná, tá? E os danos causados pela produção de cana. É importante saber também. Contaminação dos cursos d'água e lençóis subterrâneos, com defensivos e fertilizantes agrícolas, redução da biodiversidade por conta de monocultura, por isso que é importante você ter uma zona de amortecimento com floresta local, inclusive isso é lei, tá? Isso é lei lei federal, que você tem que ter essa zona de amortecimento, que está relacionado ao Código Florestal. Queimadas, né? Até porque em alguns lugares para fazer plantio é feito queimadas e que vai alterar a qualidade do ar. Em São Paulo, inclusive, tem leis, né? Eles estavam planejando acabar com as queimadas na região dali de São Paulo, onde se produz cana, exatamente para acabar com a emissão de CO2, e trabalhadores sem registro formal, com essa sazonalidade. Sazonalidade, né, é aquele trabalho que você faz de acordo com a demanda de colheita ou de plantio, tá bom? E também está ligado à questão do cara estar em lugares diferentes trabalhando. O trabalhador rural, nesse caso, tá bom? Eu acho que alguém falou algo comigo. Muito conteúdo, vou ter que assistir mais de 20 vezes essa aula, né? É bom que pelo menos aqui no ao vivo você pode tirar essas dúvidas aí, Felipe. Matheus, né? Matheus Felipe. Mas depois também você vai poder tirar. Claro, qualquer um vai poder tirar dúvidas comigo depois. Mas o conteúdo realmente é pesado, tá? E eu quero dar esse conteúdo pesado mesmo, exatamente como eu prometi, né? Quando eu vendi o curso para vocês. Como eu falei que a gente viu naquele jornal, as pessoas têm alguma dificuldade de geografia, né? E esse conteúdo pesado vem, além de ajudar vocês a ter o melhor desempenho na prova, vem também para poder sanar algum problema que no meio do caminho da vida, né, da nossa vida, ou da vida de vocês, teve em relação à geografia, tá bom? Até porque tem muita gente que estuda para outros concursos, né, e nunca cai em geografia. E quando abre uma oportunidade dessa, né, tá com um pouco da geografia defasada. Tem gente que já viu geografia tem mais de 10 anos. Café. Então, o café já é um produto plantado há muitos anos aqui no Brasil, né, desde o século XIX. E é uma bebida que surgiu pelas necessidades do trabalhador urbano. E o Brasil exportava o café tanto para a Europa como para os Estados Unidos, né, naquela época, e por conta da crise da Bolsa de Valores, exatamente na nossa maior safra, foi interrompido um pouco a questão da produção de café, e uma parte do dinheiro foi reinvestido nas indústrias naquela época.
E aí o Brasil começa a diversificar as lavouras e a gente diz que o Brasil ainda é o país do café, já que produz quase 3 vezes mais que o Vietnã, que é o segundo maior produtor, tá bom? Então o Brasil ainda tem uma grande produção de café. A fruticultura e citricultura, né? Então nós temos uma parte dessa produção em São Paulo, né? Que responde com 75% da produção nacional, e o Brasil responde por 30% da produção mundial. Nós somos grandes produtores de suco de laranja, né, 60% do total mundial, e o maior exportador com 80% da exportação mundial. Inclusive, tem uma historinha que conta que os Estados Unidos é um grande importador do nosso suco de laranja e importador também da laranja. E uma parte dos Estados Unidos, na Califórnia, que neva de vez em quando, não neva sempre, né, quando está no inverno, é a área de maior produção de laranjas nos Estados Unidos. E aí o Brasil os brasileiros, produtores de laranja, rezavam para chover na região da Califórnia, exatamente para a gente vender muito mais laranja para eles, né? Eles compram aquilo que eles necessitam, né, de acordo com a produção deles. E aí, como na época que nevava, perdia-se toda a produção, o Brasil vendia mais. No Nordeste, nos últimos 25 anos, surge ali na região da Nordeste, ali em Pernambuco e Bahia, algumas produções de frutas, né? Inclusive, passou até na reportagem esses dias aí, por conta do Réveillon, falando do Nordeste, de alguns espumantes, né, e vinhos que são produzidos na região do Vale do São Francisco, né, e tem outras frutas como mamão, uva, melão, manga, que atende o mercado externo. O cacau. O cacau também, o Brasil é o quinto maior produtor, né, a Costa do Marfim é o primeiro, só que o nosso cacau sofreu um grande problema por conta de uma praga chamada vassoura de bruxa, né, que foi um fungo que atingiu a produção de cacau, e o Brasil despencou de 420 mil toneladas nos anos 90 para menos de 100 mil toneladas. E aí a gente passou de segundo para o quinto, perdemos mercado, e outras medidas sanitárias e substituições de árvores por variantes mais resistentes vêm sendo implementadas, e grande parte da produção é na Bahia, tá bom? É só vocês lembrarem aí de Jorge Amado, que foi um grande escritor brasileiro baiano, e tem alguns livros que ele vai tratar da questão dos cacauzeiros, né? O milho, né? Nós temos o quarto lugar na produção mundial, né? E correspondemos a 6,7% dessa produção. E com o grande desenvolvimento da pecuária no Brasil, o cultivo de milho passou a ser praticado em quase todo o país, principalmente em São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Paraná. E ela é matéria-prima para fazer várias coisas: pão, óleo, farinha, ração animal e por aí vai. A soja. A soja, então, é o produto que mais contribui na balança comercial brasileira. Somos o segundo maior produtor de soja, atrás apenas dos Estados Unidos, né? Então, o produto serve principalmente para o alimento dos rebanhos dos países ricos. Boa parte da soja é mandada também para a China para alimentar rebanho de suínos. E a produção se concentra no estado do Sul, né? Se concentrava, perdão, no estado do Sul, mas por conta das técnicas implementadas de biotecnologia, essa produção ela começou a migrar para o Centro-Oeste, e agora ela migra uma direção tanto do Nordeste quanto para a região Norte. E alguma coisa também de produção está sendo implementada na Bahia. O trigo. O Brasil praticamente necessita importar a maioria do trigo que se utiliza na nossa produção de qualquer coisa, né? Seja pão, lá o que seja, bolo, etc. E aí a Embrapa, né, tem produzido algumas variantes, né, de semente de trigo para se plantar em áreas de clima menos favoráveis do que seria para as sementes originais. E boa parte da nossa produção de trigo é produzida na área de clima subtropical, ou seja, no sul do Brasil. E a safra brasileira gira em torno de 5 a 6 milhões de toneladas, e mesmo assim é necessário importar para o nosso consumo. E aí os principais países que a gente importa é a Argentina, Canadá, Estados Unidos e França. O arroz, né? Nós somos o 10º maior produtor mundial. China
e Índia são os principais, e se você não sabe por quê, não porque que eles comem muito, mas porque naquela região chove bastante, eles sofrem influência das monções, né? Na época das monções tem chuvas que deixa tudo alagado, a monção de verão, que chove, deixa tudo alagado, e aí eles aproveitam para cultivar o arroz. Logo, eles vão ser os maiores também. Bom, temos dois tipos de cultivo, né? O de várzea, que é plantado em áreas alagadas, e o de sequeiro, que é plantado em áreas secas. Os principais locais de cultivo é o Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, Maranhão, na área de abrangência com o projeto Rio Formoso, né? Grande extensão de terras irrigadas no estado do Tocantins. Importante produto para o nosso consumo, assim como o feijão. O Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia são os principais produtores e, de vez em quando, a gente necessita importar esse feijão que chega ou da Argentina, do México ou da Espanha. E esse gênero agrícola ele é plantado numa época chamada de safrinha, né, que é a fase intermediária entre uma safra de verão e a seguinte. O algodão, né, sinceramente, tem gente que não sabia que o algodão era uma planta, mas olha aí, algodão é cultivo de... Alunos meus já perguntaram, mas algodão é uma planta? Filho, é uma planta. Então, o cultivo do gênero agrícola ocorre desde o período colonial no sertão nordestino. Atualmente, os estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás respondem a essa produção. E apesar do grande volume produzido, né, ainda assim é necessário importar essa matéria-prima dos Estados Unidos e do Egito, né? E já sofreu também com uma outra praga chamada bicudo, né? Em certa época aí. Por isso que a gente tem essa necessidade de importar essa matéria-prima. Agora na parte da pecuária. A pecuária ela pode ser dividida em três formas, né? No caso dos bovinos. Seria extensiva, intensiva e semi-intensiva. Basicamente, elas se diferem na forma de criação do gado. Na extensiva, o gado é criado solto, né, no pasto, e ele se alimenta de capim. Na intensiva, ele é criado confinado e se alimenta de ração. E na semi-intensiva, é praticada as duas, né? Ou ele é criado solto ou ele é criado preso. Solto no período de chuvas, não, perdão, confina-se, melhor ler, né? Confina-se o animal durante a seca, né? E no período de chuva ele é solto para se alimentar do pasto. Quando ele está preso, ele come ração. Os suínos. O suíno é o terceiro maior rebanho de suíno, né, do mundo. A região sul é o principal produtor e maior comprador de carne suína brasileira é a Rússia. Nossa produção cresceu aceleradamente nos últimos anos. Sinceramente, na Europa praticamente assim, vários restaurantes você só encontra carne de porco, né? Eu lembro que uma vez que eu viajei, eu parei num país desse da Europa e parei, eu acho que só tinha um prato de carne bovina, o restante das carnes é praticamente suíno. Os ovinos, ovelhas e carneiros, né? Um dos 20 maiores rebanhos, 36 milhões de cabeças para a produção de carne de lã, e sul e nordeste são os maiores produtores. Os caprinos, que são cabras e bodes, estamos entre as 15 maiores cabeças, né? Nós temos entre as 15 maiores produções, né, do mundo dos caprinos. O Nordeste é o principal, né? Inclusive no Nordeste tem vários pratos feitos com esse animal. E o couro também é utilizado para a fabricação de malas, roupas, calçados, etc. Os búfalos, que praticamente a gente vai ter na ilha de Marajó, que é o principal produtor de bufalinos, e fornecimento de carne, de leite, couro, e manteiga, queijo e principalmente mussarela. Mussarela de búfala é muito bom. Vale a pena experimentar. É um pouquinho cara, mas é bom. Tem os muares e os azinidos, né? As maiores criações brasileiras de muares, de mulas e jumentos, os azinidos, estão na região Nordeste, onde os animais são bastante utilizados como meio de transporte. E as aves, né? Terceiro maior do mundo, principais são China e Estados Unidos.
granjas nas regiões sul e sudeste, onde a gente vai achar a produção desses animais. E alguns outros rebanhos, né, que no caso dos equinos, mas os equinos, na maior parte, é utilizado para transporte, tração ou lazer. Né? Pelo menos, eu nunca vi ninguém comer carne de cavalo. Bom, gente, deixa eu ver, ainda falta um bocadinho, hein? Vamos seguir. A Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma coisa, né, que eles criaram para, como se diz, modernizar a agricultura. Né? Voltando um pouco na história, acabou a Segunda Guerra e diversas coisas que foram produzidas na Segunda Guerra, além de ter sido voltadas para o meio civil, né, urbano, também foram voltadas para o campo. Então, a modernização de práticas agrícolas, né, a parte química que eles inventaram, eles trabalharam com criação de adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, e a mecanização do preparo de solo. Então, máquinas também foram sendo implementadas no campo. E a proposta era a adoção de verde padrão de cultivos em todas as regiões que se implantou essa Revolução Verde. O Brasil também embarcou nessa nos anos 60. Desconsiderando a variação de condições naturais, a necessidade e possibilidades dos agricultores. Assim, no médio e longo prazo, essas inovações causaram impactos sociais, econômicos e ambientais muito graves, né? Exatamente por conta do uso desses produtos químicos. Mas as máquinas também contribuíram para agravar a situação dos espaços de produção. O sistema mais utilizado pelos países seguiram as premissas da Revolução Verde foi a monocultura, que resultou em sérios impactos ambientais. E aí, falando um pouquinho sobre os complexos agroindustriais, que a gente já tinha mencionado antes, o Matheus falou comigo aqui. O Brasil não é um dos maiores exportadores de carne de cavalo do mundo. Olha, sinceramente, Matheus, nunca ouvi falar. Eu sei que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, tá? Inclusive, o nosso rebanho de carne bovina é o maior do mundo. Calma que eu vou explicar. Você pode perguntar assim, mas e a Índia? A Índia, sim, tem o maior rebanho bovino, porém, ele não consome essa carne exatamente porque para eles, né, o boi e a vaca são animais sagrados. Aqui no Brasil nós temos o maior rebanho comercial, tá bom? Voltando aqui. Então, os complexos agroindustriais, aquela integração, né, da indústria e do meio rural, né, que aí vai ter a integração de capitais bancários, capitais industriais e capitais agrários. Tem também a parte de capitais estatais, com financiamento para algumas atividades e, como eu falei, dos capitais privados. Os produtores envolvidos têm pequenos e médios proprietários, né? Vendem a sua produção para grandes empresas. Os pequenos e médios, o que eles vão fazer? Como eles não podem competir com o grande, eles vão se associar ao grande, produzir de acordo com as normas e a supervisão das grandes empresas, que vão fiscalizar a qualidade desse produto e vai absorver essa produção. Isso acontece direto no Sul, e uma das empresas que mais fazia isso era a Parmalat. Ela era quem vendia a vacina, a ração, controlava toda a qualidade do leite, né, produzido nas pequenas e médias propriedades, e comprava essa produção, envasava e vendia nos mercados. Até porque eles tinham o poderio comercial, administrativo, né, e técnico, repassava isso para os produtores, não era necessário que eles tivessem fazendas, e comprava essa produção e revendia. Consequências para os pequenos e médios produtores. Quais são as positivas? Eles podem aumentar a produtividade, melhoramento das suas técnicas, né, porque a empresa ela vai repassar tudo isso, né, a grande empresa vai repassar tudo, e ampliação e garantia da venda, ou seja, aquilo que eles produzirem, eles vão vender. Agora, as consequências negativas seriam: o agricultor fica sem o poder de decidir sobre a sua produção, muitos produtores não possuem condições para atender essas exigências e precisam seguir todas as normas e orientações sob pena de não terem suas produções compradas. Caso eles infringam alguma regra, alguma lei não, né? Mas alguma regra ou alguma norma, pode ter a produção não comprada.
E aqui são alguns dos grupos, né? Dos grandes grupos. Biotecnologia e alimentos transgênicos, né? Então, passando um pouco mais à frente, a biotecnologia. Desenvolvimento de técnicas voltadas para adaptação ou aprimoramento de características dos organismos animais e vegetais, visando o aumento da produção e a melhoria da qualidade desses produtos. Ou seja, eles selecionam essas sementes, fazem enxertos em plantas, fazem cruzamentos genéticos com essas plantas, para que elas possam ter uma melhor qualidade. E em meados da década de 90, né, com a pesquisa do projeto Genoma, eles conseguem fazer os organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos. E aí tem um debate sobre os transgênicos, né, que os aspectos positivos sobre os transgênicos. Será que faz bem, não faz, causa câncer, não causa? Qual é o problema relacionado aos transgênicos? Os aspectos positivos. Elevação dos índices de produtividade, lógico, porque a semente, tem sementes até que elas são imunes a pragas. Redução do uso de agrotóxicos, redução dos custos de produção e das agressões ambientais, criação de plantas resistentes a vírus, fungos e insetos, criação de variedades resistentes a secas e solos ácidos. E os aspectos negativos seria a falta de conclusões confiáveis sobre os eventuais impactos ambientais do seu cultivo em grande escala, possíveis efeitos da nossa saúde e monopólio do controle de semente, como esta empresinha aqui que eu mostrei para vocês, a Monsanto, que ela vende essa semente aqui, que é a Roundup Ready, né? Que a tradução é pronta para o Roundup, né? Herbicida fabricado pela própria empresa. Você, ao comprar uma semente Monsanto, essa semente ela não vai funcionar se não tiver com o agrotóxico da Monsanto e não vai funcionar se tiver sem os fertilizantes da Monsanto. Se você botar qualquer outro fertilizante, não funciona. Ou seja, você tem que comprar o pacote todo com aquela empresa. Os Estados Unidos, então, liberou o cultivo, né, dos transgênicos. E aqui no Brasil, né, alguns países estão liberados, aqui no Brasil até tem até eles permitem, mas não é em larga escala, tá bom? Só para adiantar esse slide aqui, que aqui são mais curiosidades, tá bom? E a agricultura orgânica, que ela não utiliza nenhum tipo de semente transgênica, nem nenhum agroquímico, nem fertilizante, nem herbicida, nem inseticida, nada disso. Elas são práticas naturais de cultivo, né? E aí, quais são as características? Manutenção da faixa de vegetação nativa, formação e associação de culturas, propriedades policultoras, na grande maioria a produção é obtida nas pequenas propriedades, né, aumentando a oferta da ocupação produtiva e a população rural e diminuindo a migração para as cidades. E aí agora, né, pela força de lei, esses fabricantes necessitam de um selo, né, que seria esse selinho aqui, de produção orgânica, e os produtos orgânicos eles são um pouquinho mais caros, né, e também possuem uma certa qualidade, porque eles não utilizam os agrotóxicos. E o agrobusiness? O agrobusiness seria, que está ligado ao agronegócio, ligado também aos complexos agroindustriais, que é uma enorme malha, né, de atividades econômicas, com base em matérias-primas, né, que originam produtos de maior valor agregado, ou seja, da soja, eles fazem o óleo de soja, ou de um animal, eles podem fazer outros produtos, por exemplo, sei lá, o que sobra do animal fazem nugget, como exemplo. E as relações comerciais internacionais um país A vende para o país B determinada matéria-prima e compra do país B produtos industrializados com maior valor agregado. É a mesma coisa que você vender cobre e ferro e comprar computador. O preço da matéria-prima é bem mais barato do que o preço do produto industrializado, tem mais valor agregado. Nas últimas décadas, também foram comuns em algumas cidades do interior do Brasil algumas festas, né, de peão de boiadeiro e também algumas feiras de exposição agrícola, que temos a Expo Zebu, a Expo Pointer e a mais famosa dela, que é a AgriShow, que tem algumas fotos aqui dessas feiras. Não sei se tem alguém que já participou aqui na nossa aula de alguma dessas feiras. E aí vem os exercícios. Deixa eu ver se alguém postou alguma dúvida.
Eu acho que não. Acho que não. Então, beleza. Vou seguir. Segue no exercício comigo. Falta... Caraca, já tem 1h30 de aula. Vamos seguir aqui, ó. Sobre a agricultura canavieira, no Brasil, assinale a alternativa correta. Alguma coisa estranha aqui, né? Que seria A e não é. Deixa eu consertar aqui. Provavelmente foi do slide de vocês, foi assim também, no material de vocês. Mas aí, dá uma olhadinha aí, dá um rabisco e acerta. Então, letra A. Muito bem. Acho que já acertou para mim. Já deve ter acertado para vocês. Impossível essa primeira questão. Vamos lá. Não é tão impossível assim quanto parece, não. O avanço da monocultura canavieira figura entre os principais fatores de desmatamento do bioma amazônico. Ou seja, a Amazônia está sofrendo o desmatamento por conta da cana-de-açúcar? A resposta é não. A gente viu que a fronteira agrícola está se expandindo por conta da soja. E aí sim, estão derrubando o bioma amazônico. Letra B. O avanço da monocultura canavieira é responsável por um volume crescente de empregos agrícolas, pois ainda não foram desenvolvidos maquinários capazes de substituir a mão de obra na fase da colheita? Nananina, não. Inclusive em São Paulo, né, eles estão cada vez mais substituindo a mão de obra nos canaviais por máquinas. Em alguns pontos do Brasil, sim, que é utilizado mão de obra em demasia. Mas foram, sim, desenvolvendo maquinário para isso. Letra C. Letra C. Os estados nordestinos ampliaram sua participação na produção nacional de cana-de-açúcar na última década, pois apresentam vantagens comparativas relacionadas ao preço da mão de obra. Se você olhar bem, né, lá no slide sobre cana-de-açúcar, eu vou falar que ainda assim o Sudeste é o maior produtor, inclusive, e principalmente São Paulo. Então o Nordeste não expandiu nada. Próxima. Na região Centro-Oeste, os canaviais foram substituídos por atividades agropecuárias mais lucrativas, tais como o cultivo da soja e a criação de gado. Olha, não tem nenhum registro sobre isso, tá? Até porque as áreas do Centro-Oeste eles foram sendo ocupadas por incentivos do governo. E a produção agrícola lá de cana não se enquadra nessa alternativa. A letra E. Na região Sudeste, a expansão do plantio ocorrida na última década resultou no aumento da demanda pelo álcool combustível. Lembra que eu falei? Grava isso aí. Na região Sudeste, o plantio ele aumentou exatamente por conta do carro flex. Então, essa daí é a alternativa correta, letra E. Alguém falou comigo aí? Ih, caraca, várias pessoas. Ou várias falas, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Matheus marcou a letra D. O Yuri marcou a letra E. E aí o Yuri acertou, o Matheus infelizmente errou. Mas marca aí. Pensou nisso no carro flex, né? Foi o que eu tinha falado. Muito bem, Yuri. Eu vou colocar o gabarito depois lá na área de membros embaixo do vídeo, tá? Ah, tá. Deixa eu só falar uma coisa para os novos aí que estão chegando. O que eu faço? Acabou essa aula, eu tiro o vídeo do ar, eu dou uma editada nele e coloco no ar de novo. Isso demora em torno de meia hora e ele volta pro ar de novo. A galera que já está um pouco mais antiga aí no curso já sabe disso, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo. Se você, peraí, deixa eu rever aqui, não vai ser possível agora. Você só vai conseguir rever depois no replay. No replay depois que eu subir o vídeo novamente. Então, a próxima questão. Analise o gráfico. Então, você tem aí cereais, leguminosas e oleaginosas, né? E tem duas crescentes aí, que é a produção e diária produzida. Dá para ver que ao longo do tempo, né? Ao longo aqui do tempo, a produção ela foi crescendo em toneladas e a área também cresceu um pouco em porcentagem de ocupação de hectares.
Vamos ver o que ele quer. E a FGV, tá? Essa questão aqui na verdade, são 4 questões da FGV e uma de um concurso anterior do IBGE. A partir da leitura do gráfico, dos conhecimentos sobre a dinâmica territorial da agricultura brasileira, então, ó, leitura do gráfico, você já leu o gráfico, que a produção ela cresceu, e também teve um aumento aqui da área de produção. É correto afirmar que, e também pelo seu conhecimento, né? É correto afirmar que no período analisado, a produtividade agrícola no país apresentou um crescimento significativo. Cresceu, né? Mas vamos ver as outras aqui. Perdão. Essa hora, depois de falar tanto, a voz começa a fugir. A maior parte da área cultivada no país destinou-se à produção de cereais. A maior parte da área cultivada no país destinou-se à produção de cereais. Bom, não só cereais, né? Tá vendo aqui, tem leguminosas e oleaginosas. Ele não está separando isso no gráfico, então não é. O fraco aumento da área cultivada indicou o esgotamento da fronteira agrícola. Indicou o esgotamento, ela praticamente teve uma constância, né? Então não é essa. A instabilidade da produção esteve relacionada aos problemas climáticos. Não tem nada falando de esgotamento. Na verdade, ela até se expandiu um pouco mais, tá vendo? Que ela começou aqui, aí desceu e depois subiu. Ou seja, pequena, mas teve expansão. E a região sudeste é a que apresenta a maior área de produção agrícola do país. O gráfico está mostrando isso? Não, né? Então, só sobrou para a gente a letra A. Deixa eu ver se os amigos aqui responderam alguma coisa. Não, ninguém falou nada. Então, vou seguir. Próxima. Considere as assertivas sobre a agricultura brasileira. Tá vendo? A questão da FGV não é tão complicada quanto parece, não, gente. Ela só assusta. Mas, você estudando bem, dá para ir bem. Deixa eu só beber uma água aqui para molhar a garganta. Vamos lá. A modernização do campo brasileiro possibilitou o crescimento da agricultura familiar comercial, ampliando a produção e a produtividade. Nessas últimas décadas, a agricultura camponesa tornou-se antieconômica, porque não conseguiu incorporar mudanças estruturais e praticamente desapareceu do campo brasileiro. E nas últimas décadas, a industrialização da agricultura contou com o apoio do Estado, que, oferecendo financiamentos, e infraestrutura, priorizou os produtos destinados à importação. E qual das alternativas, das assertivas estão corretas? Vamos analisar agora uma a uma. Achei a alternativa muito na cara e aí fiquei com receio de marcar. Cara, se tem certeza, marca. Não fica com medo, não. Deixa eu ver aqui. A firma 2 é muito bizarra. Vamos ver aqui. A modernização do campo brasileiro possibilitou o crescimento da agricultura familiar comercial, ampliando a produção e a produtividade. Sim, né, a gente viu isso aí no decorrer da aula, que a produção familiar é muito mais dinâmica, e algumas famílias até já conseguem ter maquinários, etc. E tal. Nessas últimas décadas, a agricultura camponesa tornou-se antieconômica, porque não conseguia incorporar as mudanças estruturais e praticamente desapareceu do campo brasileiro. Cara, totalmente errado, né? Nada de antieconômica, e nem desapareceu, na verdade ela só cresceu. E nas últimas décadas, a industrialização da agricultura contou com o apoio do Estado, que, oferecendo financiamentos e infraestrutura, priorizou os produtos destinados à exportação. Está na cara que está certo, né? A gente viu isso aí. Então, você marcou a letra D, 1 e 3. Próxima questão também da FGV. Nesses últimos anos, a movimentação da produção de milhões de toneladas de soja tem requerido cada vez mais velocidade com qualidade e baixos custos, pois o frete é um componente importante no preço final de produtos agrícolas. Pode-se mesmo afirmar que a distribuição seletiva de grandes sistemas de transporte tem provocado profundas transformações no uso do território brasileiro. Tá bom. Então, agora,
Olha que bizarra essa questão, né? Assinale a alternativa que apresenta um título adequado ao texto. Isso eu acho que não era própria economia, era própria jornalismo, né? Mas, enfim. Vamos ver aqui. A organização. Vamos ver as coisas que ele está falando primeiro na questão. Né? Então, nesses últimos anos, a movimentação da produção de milhões de toneladas de soja, movimentação, né? Ou seja, transporte, deve ser, requer cada vez mais velocidade na qualidade e nos baixos custos. Ou seja, preciso transportar essa soja mais rápido para o lugar e o custo menor, pois o frete é um componente importante no preço final dos produtos agrícolas, com certeza. Pode-se mesmo afirmar que a distribuição seletiva de grandes sistemas de transporte, ou seja, esse transporte de qualidade ou uma melhor qualidade estando em alguns lugares, em determinados lugares em detrimento de outros, tem provocado profundas transformações no uso do território brasileiro. No caso da produção de soja, inclusive eles estavam falando do quanto que se perde por ano os caminhões transportando soja pelas estradas brasileiras, que eu não preciso nem comentar que elas são maravilhosamente péssimas, né? Então, assinale a alternativa que apresenta um título adequado ao texto. A organização do espaço geográfico é fator importante para o aumento da competitividade no setor agroindustrial. A organização do espaço geográfico é fator importante para o aumento da competitividade no setor agroindustrial. Acho que sim, né? Então, ó, o espaço geográfico estando organizado direitinho com a questão das... Perdi agora a fala aqui. Com a questão da soja, né? E também com a questão do transporte, vai estar tudo ok, né? E o aumento da competitividade no setor agroindustrial. Ou seja, se eu tenho um transporte eficiente, a minha competitividade aumenta porque o preço, né, os custos vão diminuir. Bom, para mim essa daí está certa, inclusive essa é o gabarito, mas vamos ver as outras. A cadeia produtiva de soja caracteriza-se pela aliança entre grandes empresas nacionais detentoras de modernas tecnologias. Nada a ver, né? Então, olha de novo aqui, a cadeia produtiva de soja caracteriza-se pela aliança entre grandes empresas nacionais detentoras de modernas tecnologias. Não tem nada a ver com a questão do transporte. O crescimento do agronegócio tem provocado fortes impactos geoecológicos no espaço nacional. Pode até ser, mas a questão aqui não fala disso. A necessidade de aumentar a produtividade agrícola tem elevado o nível tecnológico dos complexos agroindustriais, também não está falando nada disso. E a conquista de novos mercados latino-americanos para produtos como a soja tem sido acompanhada pelo crescimento dos meios técnicos e científicos. Para quem não sabe, esse termo meio técnico-científico foi cunhado por um geógrafo chamado Milton Santos, falecido, em que ele fala do meio técnico-científico, ou seja, é o meio, né, que a sociedade vive, onde vem o desenvolvimento da técnica e da ciência, né, para facilitar a vida humana. Basicamente é isso, tá? E hoje nós vivemos o meio técnico-científico informacional. Então respondemos a letra A. Acredito que os amigos estão falando comigo aí. Caramba! A1 e 3, B, errei mais um. Eita, ferro. E para errar, é para errar aqui mesmo, Matheus. Você não pode errar no concurso. Isso aí, né? Aqui é bom errar, a gente vai tirando as dúvidas, etc. Mas a gente não pode errar é lá no diazinho da prova, né? Então, vamos lá. Eu acredito que não tem só o Matheus aí comigo não, né? Nem o Yuri. Cadê o restante do pessoal? Dá um oi pra mim aí, só para saber que tem mais gente aí comigo, que eu não tô falando sozinho, né? Apesar de eu ter essa minha cara de doido aqui, não sou doido não. Então fechamos essa 4, vamos para 5. Cara, essa 5 é ridícula, né? Deixa eu ver se alguém falou comigo. Matheus, a última. Então olha aqui, ó. O MST é um importante movimento social surgido nos últimos anos no país, tem como objetivo prioritário, letra A, o aumento da produtividade no campo? Não. A migração da cidade para o campo? Não. Disputa por financiamentos agrícolas? Também não. Educação da população rural? Não. A reforma agrária? Sim. Né? Então a gente já viu isso. Letra E. Deixa eu só ver uma questãozinha aqui. Alguém falou aqui comigo. Não sei quem foi. Gisele. Oiê. Oiê. Né? Estamos aí, Gisele. Eu
interrompi aqui a sua fala. Então, vou voltar aqui para minha humilde face. Estamos aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa comigo. Essa estava de boa. Inclusive, essa caiu na prova do IBGE, cara. Claro, eu acho que quando a banca era Seis Gran Rio. E tá vendo a diferença um pouco das questões da Seis Gran Rio para da FGV. Amanhã eu vou colocar mais algumas questões da FGV que eu achei aqui, né? Eu tô terminando só de editar, vou mandar para vocês. E a nossa aula vai ser no mesmo horário, às 19 horas. Para você que está assistindo no replay, né? Também fica aí, se você for assistir a aula ao vivo amanhã, às 19 horas. Qualquer coisa, o cronograma das aulas estão todas na sua área de membros, tá? Ali na parte de cronogramas. Você vai clicar ali e vai acessar a data para você se programar, se você vai poder assistir a aula ao vivo ou não, tá bom? E é isso, gente. Mais meia dúzia de coisas. Tô brincando. Então, assim, uma boa noite para todos, né? Levou 1h45 de aula. Mas tá bom. O importante é que vocês tenham bastante conteúdo para chegar na prova tá, ó, fiadinho e mandar ver, tá bom? Então, qualquer dúvida, se você tiver assistindo o replay ou estiver assistindo novamente a aula, depois de ter assistido ao vivo, pode perguntar aí no nosso grupo secreto, que ele existe exatamente para isso, tá bom? E qualquer outra coisa que vocês... Eu sugiro muito, gente, que vocês troquem material, que vocês conversem no grupo, tirem dúvidas, até se quiserem estudar juntos um dia, né, para entrar em outro grupo, criar um grupo de vocês, ou conversar por Skype, se quiserem trocar, ou WhatsApp, fica com vocês para vocês conversarem entre si, né? E se tiver alguma dúvida, traz para mim, que a gente conversa, tá bom? Então, eu criei exatamente esse curso nesse formato para isso, para a gente interagir muito. Tem que ter interação, né? Senão, fica aquela coisa meio monótona, né? É isso aí, gente. Um abraço e boa noite para todos. Tchau, tchau.